Olá, eu falo de Porto Velho, Rondônia. Eu estou com a Ivaneide Bandeira, que é coordenadora da Canindé, a Associação de Defesa Etnoambiental. É isso? É isso. Nós estamos aqui para levar a todos o pedido de socorro do povo Uruê-Uauau, que está sofrendo uma série de invasões há cerca de uma semana ou 10 dias. Eu queria que você falasse um pouco dessa área que está sendo invadida. A gente sabe que é uma área muito grande, de difícil controle, né? Eu queria que você explicasse sobre essa área, quantas aldeias ela abarca mais ou menos, e do que a gente está falando em termos de tamanho de ameaça para o meio ambiente de um modo geral, não só ao povo Uruê-Uauau e ao território Uruê-Uauau. Eu espero que o pessoal que esteja assistindo consiga visualizar. Aqui é a terra indígena Uruê-Uauau. Tudo que vocês veem em vermelho é desmatamento que é fora da terra indígena. Então tudo fora está desmatado. Aqui no meio é o Parque Nacional de Pacas Novas. Essas cores dentro da terra indígena é a gente marcando as invasões. Percebam que quase toda a parte norte ela está invadida. O que significa isso? Significa que todos esses fazendeiros que estão aqui, né, ou estão permitindo que os invasores entrem para invadir a terra indígena, e em alguns casos, alguns estão financiando essa entrada. E a gente sabe que tem político por trás também. Agora, Neidinha, essa aproximação, essa invasão com as picadas, ela sempre foi assim, tão ousada, tão próxima da aldeia? Não. A invasão a terra sempre teve, né? Porque a terra tem 1.867.000 hectares, são 10 aldeias, 5 povos lá dentro e 3 povos ainda sem contato. Então as invasões sempre se deram longe das aldeias. Então a FUNAI, a Polícia Federal, a Polícia Ambiental, ICMBio e IBAMA tinham um certo controle fazendo a vigilância e tirando. A partir de janeiro, a ousadia tomou conta do estado de Rondônia, porque eles estão invadindo bem na entrada das aldeias, bem próxima à aldeia. Essa invasão agora na linha 623, tem a placa da FUNAI está aqui e a estrada de acesso à aldeia está aqui. Então eles começaram a invadir, a desmatar aqui na placa da FUNAI, ou seja, eles sabiam, porque a placa é enorme, sabiam muito bem que era terra indígena, e está a menos de 3 quilômetros da aldeia, está muito pertinho da aldeia. E a invasão foi entrando e encostando próximo à aldeia. Então, o que tem hoje de diferente das outras invasões é que os invasores dizem que estão com apoio do governo. Esse discurso anti-povos indígenas do presidente eleito, ele potencializa muito esse conflito em áreas indígenas? Com certeza. Embora eu saiba que o presidente não disse, olha, invade aí a terra. Mas o discurso que ele faz tem servido para que grileiros, pessoas de má fé, né, eles entrem na terra para invadir. Se você vê o vídeo dos indígenas, onde teve a invasão, eles falam textualmente, ó, nós estamos aqui invadindo porque o presidente liberou a área. E isso é em vários outros lugares. Então, tem vários pontos de invasões. Então, porque não é um discurso só dele, né? Você vê que em outras pessoas do governo também fazem esse discurso. Na verdade, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele pegou da voz do povo, da ignorância do povo, né? Esse conceito muito pejorativo que lançam, que a própria mídia tradicional lança sobre os povos indígenas, e reproduziu isso em campanha, isso tomou corpo, e agora muita gente já se sente autorizada
a agir contra os povos indígenas, contra o território indígena, mesmo sem nenhuma ordem institucional, não é isso? Isso é bem claro. Tanto é que os órgãos públicos, eles estão, eu vim numa reunião ainda há pouco, né, com todos os órgãos públicos, para pensar como vão agir para tirar todos esses invasores. Por quê? Porque não adianta invadir terra indígena. No caso da terra indígena Uruê-Uauau, ela é demarcada, homologada, registrada no Serviço de Patrimônio da União e em todos os cartórios. Ou seja, é uma terra que passou por todos os processos necessários para se garantir o território. Então, quem invade está cometendo um crime. Isso a gente falou muito hoje, né? A pessoa que invade uma terra indígena, ela tem que entender que ela é uma criminosa, porque ela está desobedecendo a lei. E que lá aquela terra não vai ser liberada. É perca de tempo, é perca de dinheiro e pior, a pessoa se torna criminosa. Agora, o poder público sabe disso e também não oferece meios para proteger esse território. Do dia em que vocês pediram socorro, quando detectaram as primeiras invasões, que resposta vocês tiveram das autoridades que cuidam dessa fiscalização, fazem essa vigilância? Então, a gente levou um tempinho para responderem, mas aí a Polícia Federal junto com a FUNAI foram lá, né, e conseguiram prender uma pessoa. Porque é uma coisa, geralmente quando a fiscalização vai, para quem não sabe como funciona uma invasão, eles ficam cheios de olheiros, cheios de pessoas em motocicleta, dentro dos pastos, gente olhando, então fica cheio de olheiro. Quando os carros da polícia passam, essas pessoas são avisadas. Ou são avisadas por foguete, que eles estouram foguete, ou por rádio, muitos têm rádio e avisam, então sai. Aí a Polícia Federal conseguiu prender um indivíduo lá na região. Só que a Polícia Federal prendeu aqui e saiu, eles passaram a invadir em 4 outros lugares. E até agora os órgãos não voltaram, né? Então o que a gente está esperando é que haja uma ação por parte do poder público para que tanto a PF quanto a FUNAI, quanto o governo do estado possa mandar efetivo para tirar os que estão dentro de área, mas também para impedir que entrem. E não é só uma questão de pouco efetivo e dificuldade de acesso, porque nós já recebemos hoje algumas denúncias de invasões na terra dos Caritiana, que fica a 90 quilômetros da capital, né? Muito mais fácil de chegar e de monitorar. E também não vi nenhuma resposta nesse sentido. Você acha que esse problema do socorro aos povos indígenas, ele é mais profundo do que a falta de efetivo e a dificuldade de acesso? Envolve vontade política? Eu acredito que sim, porque, por exemplo, isso não é uma coisa só desse governo. No governo que saiu, anterior também, o que a gente tinha? A gente fazia as denúncias, e não havia um trabalho efetivo na área. Que eu costumo dizer que só se atua em emergência. Tem que parar de ser com isso, né? Tem que atuar antes, na prevenção, porque na emergência, quando, por exemplo, agora a situação é tão crítica que se não se toma uma atitude emergencial, tu pode ter um conflito e tu pode ter morte dos dois lados. Há essa ameaça de conflito armado? Sim, a ameaça é real. A ameaça é real porque os indígenas estão ficando cansados. E eles falam, nós não vamos suportar invasão dentro da nossa terra. Eles falam, eles mandam mensagem para o poder público, eles falam isso abertamente. Hoje, na reunião, o indígena que lá estava disse isso textualmente. Nossos líderes disseram que se não tomarem uma atitude, eles vão partir para uma ação mais violenta. Ou seja, nós estamos na eminência de um conflito
né? E aí, se tu considerar Urueu-Uauau com arco e flecha e invasor com armas de fogo, vai ser um genocídio, né? Agora, a gente pede encarecidamente, estão pedindo em todos os órgãos públicos, e ninguém hoje pode dizer que não sabe. Vocês mesmo do 247 estão falando isso, então certamente várias pessoas estão ouvindo. O que motivou essa entrevista, inclusive, foi essa demora na resposta estatal, porque foi um assunto amplamente divulgado na imprensa nacional. Vi na Folha de São Paulo, vi no Estadão, todo mundo divulgando essas invasões que estão ocorrendo, e a resposta é lenta. Você, nos próximos dias, já tem outra visitação agendada com lideranças indígenas. O que você pode dizer com relação ao povo Urueu-Uauau, em termos de ânimo? Se é um povo aberto ao diálogo, disposto a... Então, o povo Urueu-Uauau, tirando os Acuçu e o Canoé, são os que têm mais recente contato em Rondônia. Tem 33 anos de contato com a nossa sociedade. Então, isso é pouco tempo. Eles têm uma certa paciência. Eles têm muita prática de ir, chega no invasor e durante 6 vezes eles vão lá e avisam. Saia da nossa terra, que aqui é nosso, saia da nossa terra. Na 7ª vez, eles não avisam mais, né? E o que eu percebo é que está chegando na 7ª. Agora nós estamos falando de índios contactados recentemente. Existem índios não contactados lá dentro? 3 povos sem contato lá dentro. O que é Nenhum. mais trágico ainda, sem contato nenhum. Agora, tu fica imaginando se se esses invasores dão encontro com um índio isolado, a tragédia que vai ser, né? Passa em doença, ou larguem roupa porque as nossas roupas transferem doença para os indígenas. Imagina a tragédia que vai ser isso. Bom, vocês montaram um gabinete de crise, né, junto com a Universidade Federal de Rondônia, a OAB, o Ministério Público da União. Você está confiante nessa união de forças para impedir, né, que essas invasões continuem e principalmente que resultem no conflito armado? Sim, hoje esse grupo de trabalho que envolve a IBAMA, FUNAI, Ministério Público Federal, ICMBio, Canidé, OAB, CIPAM, Universidade, é um grupo grande, tem vários atores lá dentro. O que a gente espera muito é de que haja uma ação emergencial, mas também depois da ação emergencial haja uma ação preventiva de tudo isso. Uma das coisas que a gente pensou muito foi de espalhar informações para que todos saibam que aquilo é uma terra demarcada e homologada, ou seja, não adianta invadir. A outra coisa é a ação que a gente espera mesmo efetiva do poder público. Coloque na cadeia os líderes das invasões, né? Até porque a gente percebeu que boa parte dos que, pelas conversas que a gente teve que estão na linha, são pessoas que têm terra, são fazendeiros incentivando a invasão, ou seja, não é pessoa que tem necessidade de terra, entendeu? Então precisa dar um basta nisso, precisa pôr na cadeia quem fomenta a invasão, quem fomenta o crime. E com isso preservar a vida dos indígenas. Para a gente é fundamental salvaguardar a vida dos povos indígenas, mas também dos invasores, porque a gente não quer morte de nenhum lado. Agora sim, para finalizar, não posso deixar de comentar aquela declaração polêmica do presidente eleito de que os índios querem viver como os brancos. Deixa o índio lá, ou o índio quer viver nos modos dos homens brancos, como o presidente insinuou? Eu acho que o presidente está precisando visitar as terras indígenas.
Porque eu não conheço nenhum indígena que quer viver como branco. Né? Indígena que eu conheço quer permanecer indígena, quer permanecer com sua terra e com sua cultura. Claro que os indígenas querem benefício que a nossa sociedade dá, como saúde, educação. Mais médicos que foi tirado. Mais médicos que tiraram de lá, porque a nossa sociedade levou doença para eles. Hoje eles têm doença que não tinham antes, então precisa de médico para tratar. É lógico que os indígenas querem ter mais conforto que nem nós. As pessoas têm que parar e pensar, pô, eu antes eu tinha na minha casa eu tinha só um filtro de água. Ah, mas eu lutei e eu vi que ter geladeira é uma coisa boa e eu quero ter uma geladeira. Então os indígenas, gente, isso é não, que nem nós. E isso entendeu? Não modifica o seu modo de ver e viver a vida, né? Eu costumo dizer assim, nós usamos calça jeans e calça jeans não é criação brasileira, né? Agora, ao vestir calça jeans eu me torno americano? Não. Se eu falar inglês eu me torno inglês? Não. Se eu pôr um kimono japonês eu me torno japonês? Não. Mas nada disso me impede de querer aprender a falar inglês, de querer aprender a lutar taekwondo, de querer, sabe, os benefícios. Então, a Constituição Federal dá direito a todos a ter o bem-estar, a todos os brasileiros. E os indígenas, mais do que qualquer um de nós, são autênticos brasileiros. E vão resistir às perseguições que porventura venham a ocorrer ainda mais fortemente durante esse governo. Com certeza, eles vão resistir, não vão aceitar, isso é claro, né? Então precisa que o governo reveja o seu discurso e sua prática. Precisa rever as duas coisas. Obrigada, Neidinha. Nada, Luciana, obrigada por tudo. Vocês conferem essa entrevista aqui na TV 247, também no meu blog, o blog da lucianaoliveira.com.br e também no meu canal do YouTube.